Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a construção de ângulos usando esquadros. Essa é uma figura que representa um tipo de esquadro. O esquadro tem uma forma de um triângulo e obrigatoriamente tem que ter um ângulo de 90 graus. Então o que eu vou fazer? Os vértices dos três ângulos eu vou usar essas letras maiúsculas A, B e C. De aulas anteriores já disse para vocês, nós usamos letras maiúsculas do alfabeto para representar os ângulos. Podemos usar quaisquer letras do alfabeto. Aqui eu vou usar A, B e C na sequência e aqui eu coloquei o A aqui, mas eu poderia ter colocado no lugar do C, poderia ter posto A, B, C, isso tanto faz. Agora é importante você observar quais são os lados desse esquadro. AB, BC e CA. Lembrando também que a ordem que você fala os nomes não importa. Eu poderia ter dito AC, CB e BA, tá bom? Então, os lados do esquadro, dois lados formam um ângulo. Por exemplo, o lado AB e o lado BC vão formar um ângulo aqui em cima. O lado AB e AC vão formar esse ângulo aqui embaixo. E o lado AC e CB vão formar o terceiro ângulo desse triângulo. Lembrando que esse triângulo, quando tem um ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de esquadro. Então aqui está o símbolo do 90 graus, eu colorei aqui tudo, mas você poderia fazer só uma linha quadradinha aqui para representar o ângulo de 90 graus. É um ângulo que recebe o nome de ângulo reto. Todo triângulo que tem um ângulo reto é um esquadro. Bom? Esse esquadro, os outros dois ângulos, além de ter o ângulo de 90 graus, tem um ângulo de 30 e um ângulo de 60. É fácil você perceber que esse ângulo ACB é menor ou é mais fechado do que o ângulo ABC, né? Então, ABC está mais aberto do que ACB, certo? Isso é fácil você perceber até visivelmente. Bem, vamos ver aqui um outro tipo de esquadro, né? A diferença desse esquadro não é o fato dele já vir com transferidor, né? É um tipo que você encontra aí para comprar, né? Não estou ganhando nada aqui, mas é da Tilibra, já vende um esquadro com transferidor. É útil, né? Porque você já tem aqui um esquadro, um transferidor, pode usar até os lados como régua. Você tem três objetos em um, é melhor que você ficar carregando três objetos separados. Mas, voltemos aqui. Esse esquadro, ele é um esquadro de 45 graus, 45 graus. Por que ele tem dois ângulos iguais? Porque ele tem dois lados iguais. Esse é um esquadro de 45 graus, 45 graus. Enquanto que o outro esquadro é um esquadro de 30 graus, 60 graus. É visível a diferença entre eles. Se você tiver com o seu kit de esquadros, aí você vai perceber isso facilmente, tá bom? O que é importante para você? Diferenciar o esquadro 45 graus, 45 graus do esquadro 30 graus, 60 graus. Só lembrando que o terceiro ângulo tem que ser de 90 para ser esquadro. Você tem que ter dois ângulos, aqui 45, 45, aqui 30, 60 e o terceiro que falta é 90, tá certo? Mais à frente você vai estudar o seguinte, que se você soma os três ângulos de qualquer triângulo, dá 180 graus. Olha, 45 mais 45, 90, 90 mais 90, 180. 30 mais 60, 90, 90 mais 90, 180. Em todo o triângulo, no plano, a soma dos seus ângulos tem que ser 180 graus, tá certo? Se você está trabalhando com um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ele é um esquadro, certo? Eis aí os ângulos de 90 graus, né? A gente sempre representa com um quadradinho ali. Agora, nós vamos partir para a construção dos ângulos, né? São as atividades que você deve fazer. Você vai observar que as atividades pedem para você conectar os dois esquadros e dizer qual é a medida do novo ângulo formado. Então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui o meu esquadro de 30 graus, 60 graus. E agora eu vou fazer o seguinte.
eu vou conectar dessa forma o esquadro de 45 graus, 45 graus. Repare que esse ângulo não está conectado com esse e nem com o de 90. Mas eu conectei esses dois. Então, se eu já sei que esse esquadro é 45 graus, 45 graus, o que eu quero saber agora é quanto que é esse ângulo formado agora por esse lado de cima e esse lado vertical. Então, repare, se aqui o amarelo é 45 e esse é 60, então eu tenho um novo ângulo de 60 mais 45 graus. Então, eu tenho esse novo ângulo aí, ó. Quem que é esse ângulo aqui que agora está marcado em vermelho? O 60, correto? Mais o 45. 60 mais 45. Quer dizer, então, que se eu encaixar o ângulo de 45 graus com o ângulo de 60 graus, eu vou somar e agora eu tenho esse ângulo aqui, ó, né? Que tem esse lado de cima e esse lado vertical, formando um ângulo de 105 graus. Tranquilo? Encaixou os ângulos de cada esquadro, soma, vê quanto que mede ali aquele ângulo formado. Vamos ver uma nova situação. Agora, eu vou encaixar o ângulo de 45 graus desse esquadro, 45 graus, 45 graus, com o ângulo de 30 graus do segundo esquadro. Agora, eu quero saber quanto que mede esse ângulo formado por esse lado e pelo lado aqui da horizontal. O novo ângulo formado tem um lado num esquadro e o outro lado no outro esquadro. Tá certo? Então, agora eu quero saber isso aqui. Então, eu vou formar um ângulo de 45 mais 30 graus. Eu vou formar esse ângulo aí, ó. 45 mais 30 graus é um ângulo de 70 graus. Vamos ver mais uma outra situação aqui, ó. Novamente esse esquadro. Só que agora, olha o que eu fiz. Agora eu vou conectar no ângulo de 90 graus desse esquadro da esquerda o ângulo de 45 graus do outro esquadro. Marcelo, eu poderia conectar os dois de 90? Claro. Você pode escolher sempre um ângulo de um esquadro com o ângulo do outro esquadro, tá bom? Então agora eu estou interessado em saber esse ângulo aqui do esquadro da direita que mede 45, mais esse ângulo da esquerda que mede 90, tá certo? Então eu vou ter esse ângulo formado aí, ó. Um ângulo de 90 graus desse esquadro, mais o de 45. 90 mais 45, eu vou ter um ângulo de 135 graus. Então, só recapitulando, quando você conecta dois ângulos de cada esquadro, você vai formar um novo ângulo que é a soma. Um lado do ângulo está no esquadro, o outro lado está no segundo esquadro. Então é isso aí que vai ser cobrado de vocês usando esses tipos de esquadros. Espero que você tenha entendido e até uma próxima aula.